Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre mais um evento aí do Desenvolvimento Profissional Contínuo do ICFML, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Nós temos o imenso prazer de estar aí numa parceria com a Einstein Foundation e o CBMA, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, promovendo, divulgando essa competição, que é uma competição universitária, voltada para estudantes de direito, para desenvolvermos aí habilidades sobre planos de mediação. Plano de mediação é uma ferramenta muito importante para o advogado, é preciso aprender o que seja um plano de mediação, como isso se dá, como explorar isso, e nesse sentido é que essas instituições se reuniram para divulgar conhecimento, né? E essa é a tônica da competição. Nós estamos aqui hoje de manhã recebendo o querido Fernando Navarro, né? Que é mediador no México, é mediador internacional, e Fernando é fellow da Einstein Foundation. Fernando é também mediador painelista do GEMS, que é uma organização americana que congrega mediadores de padrões internacionais. Fernando lidera a competição no México, porque essa competição, a nível internacional, ela se dá nos países, em vários países pelo mundo, exatamente para disseminar a cultura da mediação e, em especial, o papel do advogado num ambiente de mediação empresarial. Então, ter aqui o Fernando conosco hoje é uma imensa satisfação. Fico aqui em nome do ICFML, o nosso sincero agradecimento. Tenho certeza que os estudantes de Direito do Brasil, os nossos certificados, a nossa rede, está encantada de poder estar aqui essa manhã hoje com você. E aqueles que vão assistir posteriormente também, tenho certeza de que é um momento muito especial. E vou agradecer também aqui a participação da nossa querida Mariana Souza, que é a responsável por trazer essa competição para o Brasil, porque Mariana tem vários chapéus aqui nesse momento. Mariana temos a imensa satisfação de ter Mariana no board internacional do CFML. Ela está à frente aí das estratégias do Instituto, trabalha para desenvolver a mediação no país. Mariana é fellow da Einstein Foundation, e Mariana também é diretora de mediação do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, que é co-patrocinador da competição aqui no Brasil. Então, nós estamos com os cérebros aqui, não é? De quem traz essa competição, e é um prazer enorme a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Eu vou passar, então, aqui a palavra à Mariana, que vai conduzir aí os debates. Eu já tenho várias perguntas aqui na manga, mas vou deixar a Mariana conduzir esse primeiro momento. E agradeço a quem está aqui conosco e peço também a todos aqueles que nos ouvem que divulguem essa competição, porque é um momento muito especial, diferente, de muito aprendizado. Então, mesmo aqueles advogados já formados que queiram estar conosco aqui nesses webinários, vão identificar muito valor aí nas conversas e naquilo que nós estamos trazendo para todos. Então, bom dia, Mariana, bom dia, Fernando, em nome do Instituto, nosso agradecimento de coração por essa manhã. Aí, está com você, Mariana. Bom dia, Mônica. Oi, Júlia, Lê. Hi, Fernando. So good to see you again. Thank you so much for joining us this morning. Mariana, perdão te interromper. Eu falei com o Fernando que nós vamos fazer esse webinar em português. Por quê? Porque, e há uma explicação, e já fica aqui a explicação para todos os nossos que estão aqui conosco. É porque nós somos absolutamente inclusivos. Então, embora a mediação, a competição seja em inglês,
em que os planos de mediação serão apresentados em inglês, não é? Aqueles estudantes de direito que não queiram participar da competição podem aprender conosco. Então, isso fica tudo gravado e os profissionais que queiram depois também se aperfeiçoar nessa habilidade vão poder também estar conosco. Então, já disse ao Fernando que ele fique tranquilo, que ele pode falar espanhol devagar, e todos vão estar na mesma página, tá? Desculpe aí. Não, obrigada, Mônica, por me avisar, mas eu sei que o Fernando anda praticando o português dele, he's been working on his Portuguese, então ele não vai ter nenhuma dificuldade em não é, Fernando? Em se desincumbir aqui hoje. Então, bom dia, Fernando, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. A ideia é esse encontro faz parte de uma série de webinars para promover a competição de mediação da Weinstein Foundation aqui no Brasil. E você é não só fellow da Weinstein Foundation, mas você fez parte do grupo original que criou a competição no ano passado. Então, para a gente começar, queria te pedir para falar um pouquinho sobre qual é a ideia da competição, por que essa competição foi criada e o que o grupo original que pensou a competição, o que o grupo queria atingir, queria conseguir, né, com essa competição para estudantes de direito. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Mônica, o ICFML. Prazer de ficar com vocês hoje. Eu vou falar em português, mas também em espanhol, o portunhol. Eu sei que vocês, os brasileiros, são muito bons para falar portunhol, mais que nós que falamos espanhol. A tua questão, Mariana, das razões detrás da criação da competição, acho que uma coisa que é muito importante para os países, os mercados, as legislações, ou as jurisdições onde a mediação é nova, não é uma coisa muito desenvolvida, é que os advogados não... os advogados são os primeiros que têm acesso às disputas comerciais, civis, familiares. E se os advogados não conhecem, não encontram uma oportunidade na mediação, eles pensam que a mediação é um espaço que é somente para os mediadores, então os advogados vão fazer isso que eles podem, vão fazer tudo para que o caso não vá para a mediação, porque os advogados não têm conhecimento de como trabalhar com uma mediação. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, em mediação, quando você é mediador ou mediadora, você tem a experiência de trabalhar com os advogados que conhecem de mediação, então o processo é muito melhor, é muito mais fluente, é muito mais positivo, é muito mais produtivo também para os clientes dos advogados que conhecem sobre o processo de mediação. Então as duas coisas, de um lado
criar a discussão a conversação da importância do papel dos advogados, de parte dos advogados que não são mediadores em processo de mediação, e, da outra parte, a importância para a efetividade do processo de mediação, e que a gente, na Weinstein International Foundation, pensou em fazer uma competição que contribui à conversação para fazer o argumento de que a mediação é um processo onde os advogados têm um papel muito importante, e não somente como mediadores, mas também como representantes dos clientes das partes. Isso faz todo sentido, né, Fernando, quando a gente conhece a atuação da Weinstein Foundation, que é justamente na promoção da mediação como um todo, globalmente, né? A Weinstein Foundation hoje atua com pessoas, né, com fellows de, acho que mais de 80 diferentes países, então tem gente realmente do mundo todo envolvida na promoção da mediação, né? Não apenas trazendo pessoas para os Estados Unidos, né, durante o fellowship do James, do Einstein James Fellowship, para fazerem treinamentos ou cursos nos Estados Unidos, mas também justamente com essa ideia de que essas pessoas, quando retornarem aos seus países de origem, vão poder disseminar o que elas aprenderam e vão poder fomentar o uso da mediação, né? Então, a competição ela vem muito nessa linha mesmo, como o Fernando disse, né, de fomento à mediação, só que dessa vez mais concentrado, vamos dizer assim, né, com foco nos estudantes de direito, né, que foi algo que foi até objeto de conversas, de discussões lá na Weinstein Foundation, qual seria a abrangência, né, desses participantes, se poderia haver advogados e advogadas já praticantes, ou se teria que ser estudantes de direito, e definiu-se que o foco dessa competição é realmente os estudantes. E eu estou reforçando isso também, Mônica, porque algumas pessoas têm me procurado, estudantes de direito, mas com receio de participar, porque o inglês não é tão bom, ou porque não tem tanta experiência em mediação. E acho importante a gente deixar claro aqui que esse é o público da competição. Então, você que é estudante de direito, que não tem experiência em mediação ainda, só conhece a mediação academicamente, né, mas não tem ainda uma experiência prática com mediação, ainda não teve a oportunidade de trabalhar em inglês, né, de escrever um brief de mediação em inglês, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que vai participar da competição está no mesmo barco, ou seja, você não está participando de uma competição junto com advogados, mediadores experientes, que estão acostumados a escrever briefings de mediação em inglês, e que vão estar ali junto, competindo com você, né? Disputando com você. Não é isso. Então, eu sei que isso está claro em todos os lugares, isso é intuitivo, mas é sempre bom a gente lembrar, porque as pessoas ficam com esse receio, né, de participar e de não saber exatamente como fazer, de não atender né, o que está sendo proposto. Então, não tenham esse receio, se joguem, né, arrisquem, façam os briefings, peçam auxílio, né, ajuda ao seu chefe no escritório, a um professor, né, alguém que tenha um pouco mais de experiência, que possa dar uma lida e te dar uma ou outra ajuda, mas não deixar de participar por causa disso. E aí, Fernando, isso me leva à minha segunda pergunta, que é
queria te pedir para contar um pouquinho para a gente como foi a sua experiência com a competição no México na primeira edição, no primeiro ano da competição. Porque como é o primeiro ano que a gente está fazendo aqui, surge esse tipo de questão, né? Esse tipo de dúvida, de insegurança. Como é que foi? Que tipo de público participou? Quantas pessoas vocês tiveram participando? Eu sei que alguns países... A gente aqui, Fernando, a gente abriu a competição para todos os estudantes de direito do país, né? Então, está aberto realmente para o Brasil inteiro. Eu sei que alguns países, alguns fellows lá da Einstein, quando organizam as competições nos seus países, muitas vezes concentram em alguma universidade específica, né? Concentram muito no parceiro local. Aqui no Brasil, como o nosso parceiro local é o ICFML, que tem abrangência nacional, né, que atua no Brasil inteiro, isso facilitou muito a gente abrir a competição para o país inteiro. Mas como você já tem essa experiência do ano passado, se você puder contar um pouquinho para as pessoas que estão ainda na dúvida se vão participar ou querem participar, mas não sabem muito bem o que fazer, como é que foi essa experiência no México no ano passado? É a mesma coisa, Mariana, mesma coisa como você diz, como você fala do Brasil, mesmos desafios. Acho que mais grandes que no Brasil, porque eu conheço um pouco, graças a vocês, o ambiente da mediação no Brasil. Eu acho que é mais grande que no México. Então, os desafios são, de uma parte, pouco conhecimento da mediação, em geral, dos estudantes de direito. Um segundo desafio é o inglês. Porque uma coisa é compreender, falar um pouquinho inglês, mas uma outra coisa é escrever uma mediation brief, plano de mediação. Mas eu vou dizer que foi muito uma grande oportunidade para todos, realmente, para nós mediadores e interessados na mediação, para as universidades também, para os professores de direito, uma oportunidade para os estudantes de direito, naturalmente, também para os escritórios de advogados. Todos foi uma boa oportunidade de fazer exercícios de discussão, de conversação destas questões da mediação e da advocacia na mediação. Então, a participação do concurso não foi muito grande, foi uma coisa como a convocatória também foi para todos os estudantes de direito do país. Naturalmente, não tínhamos o braço tão forte como o ICFML, mas muita gente, graças às redes sociais e outras coisas, tuvo conhecimento da competição e tivemos algo como 30 participantes. 30 participantes, mais os exercícios prévios das webinars. Isso, acho que a gente falou da mediação e da advocacia de parte na mediação, com 1000 estudantes de direito, talvez. Isso acho que foi muito, muito importante. E também, naturalmente, os participantes diretamente involucrados
na competição. Ah, que bom, Fernando. Eu ouvi um pouquinho a experiência de vocês. Vocês vão fazer esse ano de novo, né? Sim. Esse ano, a ideia é fazer todos os anos agora. Não sei se todos os anos, mas este ano também, sim. Enquanto tivermos saúde para fazer, fazemos. Mas, não, mas é bom ouvir a sua experiência, porque acho que esse tem sido um desafio aqui para a gente, o fato da competição ser em inglês, né? É claro, apesar de que existe já essa cultura da competição aqui no Brasil, tanto as competições de arbitragem quanto as competições de mediação internacionais, né? As pessoas, os times, as equipes vão, competem na ICC, competem no CPR, em inglês, né? Então, existe, claro que isso é um desafio para a maioria das pessoas, mas o meu ponto é, já existe uma massa, né? Um grupo de estudantes de direito que se prepara para competições orais, que é até, a meu ver, mais difícil, né? Muito mais difícil, porque você não consegue treinar, né? Rever antes de entregar, você tem que desempenhar ao vivo, na hora, enquanto acontece. Então, isso para estimular essas pessoas também, né? Que estão... que às vezes estão se preparando ou já participaram de competições internacionais, a virem também, né? Essa é por escrito, mas, por outro lado, te dá a oportunidade de escrever, rever antes de entregar, né? Fazer uma alteração. Então, se você participa de competições orais, né? No exterior, ou a competição do CPR, que é internacional, mas, salvo engano, é aqui no Brasil, você está mais do que habilitado a participar dessa competição por escrito, né? Então, não precisa ter receio. Isso é verdade. E também vou dizer que agora há muitas ferramentas das software e coisas como isso que ajudam a escrever em inglês também, como agora penso a Grammarly. Grammarly é uma coisa que eu utilizo muito para escrever em inglês. É muito boa para identificar coisas que não são errores nós latino-americanos, particularmente, acho que nossa maneira de escrever é muito complexa, é muito longa, e os anglo-saxões não tanto. Isso é uma oportunidade também de conhecer uma outra maneira de expressar as suas ideias em Por escrito. Uhum. Uma habilidade que é importante também nos negócios internacionais, nas carreiras internacionais. Não, Fernando, acho que você tocou num ponto super importante, né? Porque a gente está pensando muito na competição, mas mirando no prêmio. Então, que é bom. Que é ótimo. Mas, e é raro, né? Normalmente, essas competições, você não ganha nada, pelo contrário, você paga para participar, né? Algumas pessoas até me perguntaram, quanto custa para se inscrever para participar da competição? Eu disse, não custa nada, você participa e ainda pode ganhar um prêmio no final. Mas é claro que tem esse lado que o Fernando trouxe de um propósito muito maior, né? Que é você aprender a escrever, né? Se desafiar, né? A aprender a escrever ou a aprimorar a sua escrita numa língua estrangeira, no inglês, na verdade, que é a língua, né, mais utilizada no mundo ocidental, aprender, né, se desafiar, aprender, aprimorar a forma de escrita. Então,
mesmo que você nunca tenha... E outra coisa que é importante, né, Fernando, a gente lembrar que mesmo quem nunca teve experiência nenhuma com mediação, o que a gente está falando aqui é um plano, é um memorando, né? É um documento que qualquer advogado deveria saber escrever bem, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então, a mediação, o plano de mediação, ele não é uma coisa totalmente alheia, totalmente diferente do que você vai fazer. Na verdade, é a forma como todo mundo deveria escrever, né? Até as petições num processo judicial deveriam ser assim, diretas, objetivas, curtas. Então, entra esse propósito muito maior que o Fernando lembrou, que é de você realmente se desafiar a escrever, né? Escrever em inglês e escrever, né, num formato diferente. Fernando, e aí falando um pouquinho mais sobre a competição, qual sugestão você dá para quem quer participar em relação ao plano de colocar informações que sejam mais genéricas e que todo mundo possa ler? Ou você acha que é mais interessante o advogado, no plano de mediação, ele colocar informações confidenciais que ele queira compartilhar com o mediador? Qual estratégia você acha que funciona melhor? Uma boa pergunta. Acho que é melhor menos riscos tem de compartilhar um plano de mediação que é mais geral, mas também porque uma coisa que é muito importante no plano de mediação, se para o mediador, mas também se a outra parte vai a ler esse plano de mediação, é a atitude, é um pouco esse ânimo do advogado que escreve o plano de mediação, que seja um plano de mediação, uma atitude de negociação, de conciliação, de intenções de efetivamente ter um processo de mediação produtivo. Acho que isso é o tono de negociação, o tono de consenso no plano de mediação é muito importante, e esse é outro desafio para nós outros advogados e os estudantes de direito que têm que estão acostumados a escrever para o juiz, para litígio. Isto é muito diferente, a aproximação é diferente. Eu acho que, então, uma aproximação geral, com informação que seja conhecida, o que pode ser conhecida por todos, é melhor, é mais efetivo. Não, eu tô totalmente de acordo com essa percepção do Fernando, até porque a gente, muitas vezes, quando está mediando, né, e aí eu não estou nem falando mais de estudante de direito, né, falando de advogados praticantes. Muitas vezes, quando a gente está mediando, a gente recebe planos de mediação de advogados que parecem uma petição. Só que o propósito na mediação não vai ser convencer o mediador a nada. Então, é exatamente o que o Fernando trouxe. O tom do documento, né, não é um tom de querer convencer o mediador de alguma coisa. É um tom negocial, né? É um tom de já começar a detalhar ou a vislumbrar naquele documento as possibilidades de acordo, as possibilidades de consenso. E aí isso me traz para um segundo ponto aqui, Fernando, que também é uma dúvida que surge com frequência. Até onde você acha que vale a pena, ou se é que vale a pena, no plano de mediação, trazer questões jurídicas?
trazer, enfim, o posicionamento legal, se existe, qual é a fundamentação legal para aquela posição que o seu cliente está defendendo? Você acha que vale a pena entrar nesse tipo de conversa ou não se deve abordar nenhum tipo de questão mais técnica, mais jurídica, na verdade, no plano? Uma outra boa pergunta. Acho que os melhores planos de mediação que eu vi minha trabalho como mediador são os planos que têm sim os argumentos jurídicos, mas somente isso que é mais importante, somente isso que é substancial para a posição do seu cliente. E uma outra coisa é que eu posso falar de meus argumentos jurídicos de uma posição de explicar a visão de meu cliente. Minha posição, a nossa visão é essa. Este é argumento jurídico de nossos clientes. Não é uma verdade absoluta. É somente esta é a história, esta é a história de meu cliente, esta é a perspectiva de meu cliente, e por isso a gente acha que a controvérsia ou a disputa comercial deve se resolver para meu assim, não? Mas também a gente está interessada em ter uma conversação, explicar que há abertura para ouvir os outros argumentos jurídicos e comerciais também. Ou seja, isso vai muito também do que você falou antes do tom, né? Então, escrever o documento, porque isso é uma coisa também que muita gente fica em dúvida, achando que o advogado, na mediação em geral, ele tem que ser neutro, né? Ele tem que ser imparcial. E a gente sempre lembra que quem é neutro e imparcial é o mediador. O advogado está ali defendendo o cliente, mas mas dentro do tom da mediação, né? Então, isso que o Fernando está falando, né? No plano de mediação, você traz, por mais que você traga argumentos jurídicos, não é com o propósito de convencer o mediador daquilo, mas com o propósito de ilustrar para o mediador da onde o seu cliente vem, né? Da onde vem aquele argumento ou da onde vem aquela posição, né? Às vezes o cliente tá com uma ideia por conta de uma interpretação legal, por conta de uma interpretação de um contrato. Então, até para demovê-lo daquela ideia, até para você conseguir dançar na negociação, você não pode ignorar os aspectos legais, contratuais, enfim, mas não que isso seja o foco da discussão, né? Porque não é esse o propósito na mediação, então, consequentemente, o plano também não pode ser um plano que é uma petição, né, dirigida a um juiz, dirigida a um árbitro, com um tom completamente diferente. Uma outra coisa, Fernando, a gente também vê muito plano de mediação que, mesmo que o tom seja negocial, eles são muito extensos e muito detalhados. Aqui, para fins da competição e para o plano aqui que o pessoal vai apresentar, o que você pensa sobre isso? Você acha que é melhor que o plano ele seja mais superficial em relação às questões ou que o participante tente entrar o máximo possível nos detalhes do caso que ele quer trazer para o mediador no plano? Mariana, acho que
o plano de mediação deve ser muito curto, muito breve, muito claro, conciso, somente os argumentos mais importantes, somente as questões em disputa que são mais importantes, e isso vai ajudar o mediador. Se o plano de mediação é uma petição de 80 folhas, uma coisa que o mediador não vai ler, isso não será útil para ninguém. Então, acho que a breve é muito melhor. Como um professor da minha escola de Direito dizia se é bom, breve, é 2 vezes bom. Se é malo, é breve, não tão malo. Faz sentido. E a gente tem sempre esse receio, né, de que é muita coisa escrita e que depois, quando começa a mediação efetivamente, muito daquilo que estava no plano não é nem trazido, nem lembrado, não é relevante para a negociação, né? Mas as partes, os advogados, sentem essa necessidade de colocar tudo no plano como se fosse uma petição. Então, querem que, como se tivessem, justamente, eu acho que é muito a cabeça mesmo do processo, né? De que você tem que colocar tudo na petição, senão depois você não pode reclamar, né? Eu sei que a Mônica tem um monte de pergunta aqui para fazer, eu queria te fazer só mais uma última, Fernando. Em relação ao aspecto visual do plano, assim, a gente hoje vive, eu sou pelo menos, né, de uma época, de uma escola que a gente escrevia texto corrido, não tinha muita criatividade. Hoje a gente vê currículos, né? O pessoal mais novo faz currículo, é tudo colorido, com quadrados, coloca uma coisa em preto, uma coisa em azul, uma coisa em branco embaixo. Você acha melhor manter um estilo mais tradicional de documento, ou seja, um texto corrido, ou você acha que vale a pena ser criativo, colocar bullet points, colocar símbolos, não sei, fazer alguma coisa diferente e mais moderno nessa competição? Acho que, Mariana, eu não havia pensado nisso, mas acho que o plano de porque mediação... você já não é mais tão jovem. É isso. Se você tivesse aí seus 17, 18 anos, já ia estar pensando onde é que eu posso colorir, onde eu posso botar um quadrado, um círculo para chamar a atenção. Estou brincando. Isso. Não, mas acho que a mediação, o plano de mediação pode permitir muita criatividade, e isso é perfeitamente bom, perfeitamente útil para os propósitos do plano de mediação, que é ajudar ao mediador a fazer a estrutura da mediação e a desenvolver uma compreensão da situação. Então, perfeitamente possível de incluir também ajudas visuais, bullet points e tudo isso. Então, as pessoas não precisam se preocupar em seguir um formato pré-determinado de plano. Elas podem criar, em cima do documento, a forma que elas acharem que o que vai chamar mais a atenção ou que vai ajudar mais o mediador a compreender aquelas informações. Totalmente. Pronto, Mônica. Vou suspender por aqui para te passar a palavra. Não, ouvir o Fernando falar aí sobre planos e como é que pode ser e o que ajuda, não é? A gente fica aqui pensando, e eu fiquei refletindo muito sobre a profissão do advogado, sobre esses estudantes que vão exercer a advocacia
quando saírem da universidade. E uma pergunta que a gente sempre escuta muito, não é, Fernando? Eu vou oferecer mediação para o meu cliente e eu vou participar disso. E como é que eu vou cobrar? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Um processo judicial, um processo arbitral é sempre um processo que o advogado está muito habituado a saber cobrar. E um plano de mediação, ele contém ali um trabalho muito técnico, não é? Então, a gente sabe que o poder de síntese é daquele profissional, daquele estudioso ali, que tem um amplíssimo conhecimento do caso, e é exatamente por isso que ele consegue sintetizar, né? E a gente é habituado, advogado, né, a fazer arrazoados gigantescos, como a Mariana estava falando, né? Então, é preciso mudar um pouco essa mentalidade nos jovens que estão aí nas universidades. O que é efetivo? O que ajuda, de fato, o trabalho do mediador? A gente falou muito aqui, né, da sintetizar. E você estava mencionando também, Fernando, a estruturar. Esse trabalho é técnico do advogado. Como é que ele vai entender o que ajuda o mediador? Como é que você vê isso? Assim? Não sei se foi uma pergunta muito aberta e não sei se eu me fiz entender. Mas, assim, o que Acho que sim. ajuda o mediador e o que de técnico tem nisso? Obrigado, Mônica. Acho que é uma pergunta muito importante, porque a advocacia de parte em mediação, incluindo o plano de mediação como um produto dos advogados, é uma oportunidade também de crescer a prática dos advogados. Se, como advogado, você dá a sua cliente o serviço de sintetizar a controvérsia, a disputa, a posição, lembra, se a gente lembra que as pessoas têm provavelmente 10 anos ou 5 anos na sua controvérsia, e isso 5 anos vão falar ao mediador, isso será muito desordenado, muito pouco produtivo. Se os advogados ajudam a sintetizar, a estruturar, a fazer muito simples as ideias de quais são as questões e qual é a oportunidade de negociação, isso faz que a mediação seja muito mais efetiva. Se o mediador conhece plano de mediação que é breve, que é claro, que é ordenado, isso será uma oportunidade para o mediador também de estruturar seu processo e fazer seu trabalho muito mais útil e eficaz. Senão, o mediador pode passar muitas sessões, muitas horas, muito tempo somente entendendo a controvérsia, somente falando com as pessoas. Então, acho que a função do plano de mediação tem muito valor para, ultimamente, para os resultados dos clientes. É bacana pensar nisso e eu fico sempre pensando no estudante, não é, que vai sair da universidade ou vai oferecer um serviço, não é? O advogado está muito habituado à petição, ao arrazoado, à petição inicial, à contestação, e não imagina que este plano em que você traça uma estratégia é algo muito diferenciado e que, com relação a isso, é possível se cobrar bem, não é? É um papel
aí para um campo para o advogado, não é? É muito amplo e enfim, muito específico. Você, na sua prática, Fernando, você vê diferença entre os planos? Há planos que você olha e diz, isso aqui não serve para nada, né? E esse aqui, não, isso aqui me ajuda, né? Você experimenta essa sensação com relação ao trabalho do advogado? Muita diferença, Mônica, muita diferença. Eu lembro as mediações onde os advogados enviam uma cópia da petição, por exemplo, ou uma cópia de uma carta que essencialmente uma carta de litígio. Isso não ajuda muito. Mas se o plano de mediação é bem feito, então o mediador o trabalho do mediador será muito melhor. A diferença é muita. Mariana já levantou a mãozinha lá, vou passar a bola aqui para ela. Não, eu sei que a gente já está se aproximando aqui do nosso tempo, mas queria saber também, Fernando, entrando um pouquinho nas questões éticas, a gente sabe que numa negociação, muitas vezes, quando os advogados vão para a mediação, já conhecem o advogado da outra parte, já conhecem as partes, obviamente já se conhecem, muitas vezes já tiveram tentativas de negociação anteriores. Você acha que no plano de mediação, o participante, o advogado, pode ou deve já colocar informações sobre a personalidade das pessoas envolvidas? Ou é melhor não fazer esse tipo de coisa? Ele pode dizer, enfim, como ele se sente em relação ao advogado da outra parte, ou como o cliente dele se sente, como foi tratado no passado, alguma questão, se é uma pessoa de personalidade difícil, se é uma pessoa que ele não confia, deve dizer isso no plano, ou já assim, coberto pela confidencialidade, ou é melhor não entrar nesse tipo de informação ainda? As perguntas difíceis, Mariana. Acho que esse tipo de informações, desinformações, de contexto, mais que de a controvérsia substantiva, se a gente lembra que também na mediação, no processo de mediação, há uma oportunidade prévia à mediação, um encontro dos mediadores com as pessoas, as partes, prévio à mediação, com cada uma das partes. Acho que esse encontro, que pode ser uma chamada telefônica, uma videoconferência, esse encontro é melhor para as questões de contexto, para as questões personais, de personalidades. Acho que é importante, mas provavelmente melhor de fazer isso em uma conversação ex parte, como o mediador, que no plano de mediação. Você que Obrigada, pensa? Fernando. Não, eu concordo. Eu acho que talvez, como no plano de mediação, a gente também traz informações sobre negociações passadas, né? Já houve uma negociação, já foi feita uma proposta, já foi analisado um cenário específico. Se a personalidade dos envolvidos for algo crucial, talvez valha a pena o advogado mencionar por conta da organização das reuniões do mediador. Então, a gente, por exemplo, em mediação, a gente atua em reuniões conjuntas ou reuniões privadas.
Então, talvez uma informação desse tipo possa ajudar o mediador a já saber que ali ele não deveria, pelo menos num primeiro momento, marcar uma reunião conjunta, porque as partes já tiveram interações no passado, as partes não se dão bem, ou já brigaram, ou os advogados já tiveram algum tipo de desentendimento. Então, num primeiro momento, é mais apropriado não colocar, não chamar uma reunião conjunta com todo mundo. Especialmente porque aqui no Brasil existe muito essa cultura da reunião conjunta ainda. Inclusive a reunião conjunta como regra, né? Muita gente ainda trata as reuniões privadas como uma exceção, que é uma realidade bem diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, os mediadores no Brasil, normalmente, eles se encaminham, pelo menos na primeira reunião, para fazer uma reunião conjunta. Então, talvez, dependendo do contexto, esse tipo de informação no plano pode ajudar o planejamento do mediador para as sessões. Acho que seria só essa... De acordo. Seria só nesse cenário, mas eu concordo com você, não para falar mal da outra parte, ou não para reclamar, simplesmente por reclamar, mas sim para dar uma informação que o mediador possa usar. Acho que tudo gira em torno, né, Fernando, do que você falou também, que a ideia do plano é trazer informações claras, objetivas e úteis ao mediador, né? Não é uma petição que a outra parte vai ler, não é um documento que um juiz vai ler para decidir. Então, sempre se preocupar no seu plano em trazer informações que são úteis para o mediador, seja para que ele planeje as sessões, seja para que ele entenda melhor o contexto e possa, a partir daí, ajudar mais nas negociações, né? Então, acho que isso faz parte de uma ideia maior. E aí, Mônica, eu não sei se tem alguma pergunta adicional, mas senão eu queria só fazer uma última provocação aqui para o Fernando. Não sei também, Alê, Júlia, Nelson, se querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Sintam-se à vontade aqui no ambiente, né, informal aqui de trazer, porque a gente... são tantas as reflexões, né, Mariana? E eu fico pensando aqui o quanto a gente ainda precisa caminhar aí, não é, para a compreensão do que a gente está falando aqui, do que é esse instrumento, porque é um instrumento valioso para o advogado, o quanto de técnica contém nisso. E eu não sei se você faz a provocação aí, mas eu queria também perguntar ao Fernando. Fica à Vou vontade. fazer uma última pergunta aqui, já avançando no horário dele, agradecendo por isso. Mas, assim, aí já colocando o chapéu de fellow da Weinstein Foundation, não é? O que inspira exatamente a promoção dessa competição? Nós aqui sabemos, mas o que vocês têm visto de resultado? Você acha que esse trabalho é importante? Claro que acha, naturalmente, mas com o chapéu da Weinstein Foundation aí, qual é o impacto que vocês querem alcançar com essa competição? Além de la promoção da mediação, que a gente falou, também a competição é uma oportunidade de fazer comunidade internacional da mediação. Os estudantes a Weinstein International Foundation, vai fazer também uma ou duas eventos internacionais daqui ao final da competição, e uma visão também de crescer a comunidade interessada na mediação a nível mundial. Isso acho que é também uma boa coisa. Eu agradeço muitíssimo, vou passar a palavra aqui para a Mariana, mas dentro daquilo que nós começamos aqui amanhã
falando, agradecer aí exatamente ao Fernando ter se lançado aqui a falar português. Ele não falou portunhol, ele falou português muito bem, e posso dizer aqui para quem está conosco, foi uma surpresa, porque ele estava esperando falar em inglês, e é exatamente nesse sentido que nós temos que criar uma comunidade internacional que valoriza a mediação, o trabalho técnico, o trabalho de qualidade desenvolvido em mediação, mas estarmos preparados aí para os desafios que são diários de se criar essa comunidade internacional, falando os vários idiomas, mas tentando chegar enfim, penetrar nos vários ambientes para levar essa ideia da mediação como um trabalho técnico, um trabalho de qualidade a ser desenvolvido. Nesse sentido, eu acho assim, essa iniciativa da Einstein Foundation assim, importantíssima e uma oportunidade para os estudantes brasileiros, né, Mariana? Eu te dou aí a palavra para as considerações finais, para a gente não abusar do nosso querido Fernando, que sempre prestigia aqui as ações do ICFML. Não, Mônica, eu queria agradecer também ao ICFML, ao Einstein Foundation pelo convite, parabenizar aqui por mais esse webinar, agradecer todo mundo que pôde vir, que assistiu depois. E, Fernando, obviamente agradecer muito sua disponibilidade, sua parceria de sempre aqui com a gente. E acho que a última coisa que eu ia te perguntar você tem alguma dica de ouro? Assim, qual é uma dica que você teria para quem quer fazer o plano, está com receio de participar, ou está pensando como fazer esse plano? Qual é, assim, uma sugestão, uma dica que você tem, que você gostaria de compartilhar? Acho que uma coisa que é uma técnica de negociação, mas acho que para o plano de mediação é muito produtiva, falar de mais de uma só forma de resolver essa controvérsia. Então, se os advogados, as pessoas que escrevem esse plano de mediação incluem 2 ou 3 possibilidades, isso faz o plano de mediação muito mais persuasivo, muito mais uma ferramenta da negociação que dizer isto é a única verdade, né? Então, essa pode ser uma técnica que eu recomendo. E também, muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela paciência de me escutar, de me ouvir meu português. Obrigado, todo mundo. Querido, nós é que agradecemos imensamente, agradeço em nome do ICFML, a sua parceria sempre, não é? Foi uma manhã aqui muito produtiva, já recebi aqui pedido de compartilhamento desse nosso momento aqui, para levar estudantes que não puderam estar aqui hoje, agora, nesse horário conosco, não é? Vai ser um prazer enorme entregar aí esse prêmio, enfim, partilhar esse momento com a Einstein Foundation, porque acreditamos que esse é um trabalho fantástico, essas iniciativas pioneiras são muito importantes na disseminação da cultura, e Fernando é sempre muito entusiasta e muito ativo nisso. Obrigadíssima em nome do ICFML por toda a sua disponibilidade, a sua determinação aí de falar português muito bem, obrigada, e estar conosco nessa manhã. Agradeço também a Mariana, que também esteve aqui conosco, nossa queridíssima diretora, membro do Board Internacional do ICFML, não é? E dizer que estamos aqui à disposição dos alunos. Venham, participem, sejam ousados, sejam criativos,
Nós estamos aqui exatamente para ajudá-los nisso. Conheçam a nossa rede de apoio. Isso aqui é uma rede, é uma competição, muito mais para estimular. Se a gente puder se divertir com isso, no bom sentido, se divertir no sentido de aprender, vai ser uma experiência muito bacana. Então, fica aqui o convite e o nosso muito obrigada. Obrigado. Boa sorte a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada, Fernando.